Glorificado seja o nome de Jesus. Ouvir a palavra do Senhor, nosso irmão Aleixo. Graça e paz, irmão. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia aí em 2 Reis 4 e vamos explanar um pouquinho uma mulher sábia e uma confiança em Deus dessa mulher, né? A viúva e o azeite. Então essa mulher vai passar aqui a sabedoria dela e vai passar muita lição para cada um de nós. Como devemos agir nessa situação que esta mulher agiu. O Senhor diz: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para seres escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Diz-me que o tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e seus 2 filhos, este lhe chegava as vasilhas e ela a enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos viveis do resto. Amém? Amém. Glória a Deus. A primeira lição aqui nessa palavra é o milagre, né? Glória a Deus. O milagre da multiplicação. Ela falou para o homem de Deus que tinha uma botija de azeite. E esta botija se multiplicou tanto que deu para pagar a dívida e deu para se manter ela e os 2 filhos. Amém. Primeira lição. A segunda lição dessa mulher aqui, ela conhecia o testemunho do seu marido. Que ela diz aqui, que o marido dela temia Deus e ele conhecia o marido dela. Eliseu conhecia o marido e ela testemunhou como esse homem era. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. Esta mulher viúva fala ao profeta Eliseu: teu servo temia ao Senhor. Ou seja, ela estava conhecendo o bom testemunho deixado pelo seu marido e do servo temente a Deus, que era seu esposo. Isso é uma lição para cada um de nós, porque tanto existem os defeitos como existem as qualidades. Este marido, antes de morrer, deixou uma dívida. Após a morte, o marido deixou uma dívida que não encobriu as qualidades dele. A primeira lição que aprendemos com a viúva da botija de azeite é que precisamos reconhecer as qualidades, virtudes das pessoas, ao invés de só olhar para os defeitos. Então ela conhecia a qualidade do seu marido, vivia com ele e sabia que ele era um homem temente a Deus, confiante no Senhor, que quando ela compartilhou com o homem de Deus que o marido era servo verdadeiramente, Eliseu já conhecia ele, já sabia quem ele era. A segunda lição que nós temos aqui é uma mulher que ama muito seus filhos. Mesmo, podemos imaginar que havia outros profetas ali por perto. Mas ela, temente que o credor levasse seus filhos para ser escravo, ela procurou o verdadeiro profeta. Os profetas falsos nós temos no dia de hoje. E muitas vezes a gente compartilha as coisas com quem não devemos compartilhar. Às vezes nós temos problemas em nossas vidas, contamos nossa necessidade, contamos as nossas provações, as nossas frustrações a pessoas que não merecem ouvir nada da nossa boca. E esta mulher tão sábia na presença de Deus procurou o profeta correto, o homem de Deus. Glória a Deus. Eliseu não só conhecia o marido falecido, mas era verdadeiro profeta que estava na presença de Deus. Eliseu estava preparado para ajudar a mulher. Deus já havia operado milagre através do seu intermédio. Eliseu já tinha feito vários milagres. E aquela mulher não tutubiou de procurar o verdadeiro profeta para dizer a ele a situação dela. O Criador veio cobrar uma dívida do meu falecido marido e quer meus 2 filhos para ser escravo. Eliseu, naquela situação, sabendo da necessidade da mulher e conhecendo que ela estava completamente preocupada, ele disse aqui para ela:
que aprendemos com essa lição dessa mulher? O amor pelos 2 filhos. Demonstrar a atitude de lutar contra as situações difíceis que ela vinha passando e vendo a hora de perder seus 2 filhos, o Criador poderia levar seus filhos para usar como escravo. E ela não aceitou. Então ela mostra-se disposta para fazer o que fosse preciso para salvar seus filhos. E esta mulher não brincou com a situação. Ela era capaz de fazer qualquer coisa para proteger seus filhos. Não é diferente de nós. Hoje nós temos a mesma atitude desta mulher. Todos nós que temos filhos, nós fazemos coisas, às vezes fora do normal, para defender nossos filhos. E essa mulher não foi diferente. Ela fez o que tinha que fazer. Você é um pai ou uma mãe, está disposto a lutar pelos seus filhos? Talvez a situação desta mulher não podia fugir da sua mão, nem da sua coragem de lutar por os seus filhos. Mudou completamente a história daquelas 2 crianças. Em vez de amargurar, de blasfemar, de reclamar, ela buscou ajuda. E buscou ajuda a pessoa correta, certa. Sabendo ela que ela procurando um homem de Deus, ia ser tudo resolvido. Porque ela já viu o operar de Deus na vida daquele homem, pelos milagres que foi feito através dele. Mas assim, como exemplo desta mulher, ela confiou tanto e ela falou para ele a verdade. Quantas vezes a gente vê as pessoas mentindo para tirar vantagem? Eliseu perguntou a ela aqui: o que hei de fazer para tu? E mesmo assim, ele fez a pergunta e deu a resposta. Vai, pega a botija e traz e começa a deitar azeite nelas. Aí tem a outra lição, que você seja exemplo e seja amigo dos seus vizinhos. Que cada vizinho seu será como um irmão, para que você, quando precisar dele, ele não virá as costas para você. E realmente, às vezes a gente mora e não olha nem a cara do vizinho. Nem um bom dia, nem uma boa noite, nem uma boa tarde. Mas certas vezes precisamos dele e corremos atrás desse vizinho. E esta viúva aqui se dava bem com aquela vizinhança todinha, que nenhum vizinho negou vasilha para ela. Vai, pega as vasilhas, pede seus vizinhos, não poucas, pediu muitas vasilhas, e ela conseguiu. Então, uma das lições que nós temos aqui é viver em paz com nossos vizinhos. Seja qual for ele, seja o jeito dele, mas que procure viver em paz, porque o amanhã só pertence a nosso Deus. Às vezes a gente passa, nem olha. Às vezes a gente fala do nosso vizinho e nem procuramos saber como está o vizinho. Se ele precisa, se ele está necessitado de alguma coisa. Então aqui é mais uma lição desta viúva, que ela não tinha problema com seus vizinhos. A sinceridade de um ser cristão é muito importante na vida com Deus. Ser sincero é não negar sua situação de vida. E esta viúva foi sincera tanto que Deus usou o profeta para fazer milagre na vida dela. Quando ela disse ao profeta que não tinha nada a não ser uma botija e azeite. A viúva foi sincera e respondendo ao profeta sobre o que ela tinha na sua casa, ao invés de mentir para que o profeta tivesse mais pena dela, ela disse toda a verdade, senão uma botija de azeite. É o que eu acabei de falar nesse instante. Às vezes a gente ouve as pessoas mentir para tirar vantagem, querer mais. Às vezes eu preciso de um pão e quero 5. E o mundo hoje é diferente, amado. O mundo hoje as pessoas têm 1 milhão que é 2, tem 2 que é 4, tem 4 que é 6 e não para. É um saco sem fundo. E não vale a pena. Então ela foi sincera. Ela falou aqui que só tinha uma botija. E por ela ser sincera, Deus fez o milagre acontecer naquela casa. Deus fez a multiplicação do azeite. E ela fez o que o profeta mandou. Mais uma lição, obediência. Quando o profeta disse a ela o que fazer, ela fez o que o profeta realmente mandou ela fazer. Mais uma lição para cada um de nós, obediência. Nós temos que ser obedientes a Deus. Nós temos que ser obedientes aos profetas verdadeiros da terra. Estamos vendo muitas igrejas cheias, topadas, mas só pregando prosperidade. Estamos vendo poucas igrejas vazias, pregando a verdadeira palavra. Então nós temos que ter cuidado. Ao ver um profeta, analise ele
Reconheça ele verdadeiramente se ele é um homem de Deus. E esta viúva fez o que realmente o profeta mandou. E ela tinha tanta comunhão com seus filhos que ela fechar a porta e ela ficou entre ela e os 2 filhos, e os 2 filhos ajudando a encher aquelas botijas, e os 3 ali trancados naquela casa, esperando tudo acontecer. E quando tudo já estava pronto, botija cheia, que não faltava mais nenhuma, o azeite cessou. Deus deu até demais. Deu até demais. Quando tudo estava cheio, o azeite cessou. Parou. Então, se nós olhamos aqui, uma situação é o milagre da multiplicação. Uma vasilha que nunca secava, enchendo outras vasilhas. Hoje você pega um litro d'água, derrama, e no instante esvazia aquele litro. E ela, com uma botija, passando ali, enchendo todas. E a palavra diz que não poucas, eram muitas. Mais uma virtude desta viúva. Ela era uma mulher corajosa, uma mulher destemida e uma mulher que confiava não só no homem de Deus, mas no próprio Deus. Ela confiava tanto em Deus, que quando viu Eliseu, ela sabia que a situação dela ia ser resolvida. Que nós possamos, através dessa mensagem, ter uma lição de confiar em Deus e esperar que toda a nossa situação será resolvida. Para terminar, meus amados, ele passou todas as instruções para esta mulher. E esta mulher não duvidou daquela palavra do homem de Deus. Quando ele disse, vai, enche as vasilhas, ela não murmurou, ela não questionou, apenas ela fez o que ele mandou. E que todos nós, quando ouvir a voz do Senhor, não questione, não murmure, faça o que ele manda. E o mundo hoje a gente vê muita murmuração. Passamos aí 2019 para 2020, o mundo parou. Mas esse ano continuaram blasfemando contra Jesus. Fizeram a cenação, como 2019, no carnaval. E já estamos vendo o mar recuando 1,5 km d'água. E quando essa água voltar, alguém vai pagar o preço. Então esta viúva não murmurou, não reclamou. Porém ela fez o que ele mandou. E com a certeza que tudo ia bem, ela continuou lutando para seus filhos ser homem de bem. E que vocês, pai, nós, pai, tenha uma boa comunicação com seus filhos, uma boa proteção, que nós temos que seguir o caminho do Senhor para levar os nossos filhos a conhecer esse grande Deus que pode salvar tanto aos pais como as mães e os filhos. O que está faltando em muitos casamentos é a comunicação com o filho. Porque se você ver aqui o que se passou, esta mulher, junto com seus filhos, um ajudando o outro, teria uma boa comunicação entre mãe e filho. Mãe e filho. Então, o que muitas vezes falta nas famílias do dia de hoje é a comunicação entre seus filhos. Porque as redes sociais, as tecnologias do mundo hoje estão acabando com a família. Está acabando com a comunicação. 10 pessoas dentro de uma casa, ninguém vê ninguém mais. Não é verdade, irmão. 10 pessoas numa casa, ninguém senta mais. Ninguém conversa mais. E eu não digo isso na casa dos outros, eu digo em casa mesmo. Na minha casa. Não é verdade. Na minha casa. Não é na casa de vocês, não, na minha. Um tal de um celular que me dá vontade de quebrar, mas como a gente teme a Deus, a gente pensa 2 vezes de fazer aquilo ali para não blasfemar, para não murmurar, para não escandalizar. Mas nós estamos precisando dessa comunicação. E o mundo hoje está completamente deturpando a vida dos adolescentes. O que será desses adolescentes daqui a 15, 20 anos se Jesus não voltar antes? Um jovem sem expectativa de vida, um jovem sem nenhuma criatividade, um jovem sem nenhum foco, um jovem sem nada. É a juventude do futuro. Quando a gente começava a estudar, eu já tinha um foco. Eu vou ser aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou lutar para isso. E lutava e conseguia. Hoje, se você perguntar a algum jovem, o que é que você quer ser? Ele não sabe. Não sabe. Não sabe nem para onde vai. Então, o que está faltando, essa comunicação entre nós e filho, é justamente essa tecnologia, esta ciência que Daniel falou no passado, está se cumprindo hoje. Ia chegar o tempo da ciência e está acabando com as famílias. Porque grande parte da juventude é 24 horas no celular. É verdade, irmão. Acabou os estudos. É um tal de Free Fire.
que eu não sei no que troço é isso, mas é um Free Fire. É uma geração que está jogando com cabo lá, não sei da onde, dos Estados Unidos. Não sabe nem quem é que está do outro lado. E passa 24 horas no estado de Free Fire e cadê os estudos? O que acontece? Nós temos que se preocupar de uma forma ou de outra com nossos filhos. E falta muita comunicação, mas não é às vezes por culpa dos pais, é a própria cabeça da criança que está levando isso através dessas redes sociais, desconhecendo os pais. Então esta mãe, ela se preocupou tanto com seus filhos, que ela não deixou de forma nenhuma aqueles credores levar seus filhos. Porém, os três entraram dentro de casa, se juntaram um ajudando o outro e fizeram o que o profeta mandou. A preocupação de sua mãe não era tanto com os débitos, era com seus filhos. É verdade. E nós estamos vivendo os dias difíceis dentro das nossas próprias casas. As próprias mães né, no celular e os filhos lá no outro lado, uns cuidam dos filhos. Antigamente era uma televisão na sala para 10 pessoas, hoje é 10 televisão para cada um, nos quartos, na sala, na cozinha, ninguém vê ninguém. Um assiste uma coisa, outro assiste outra, enfim, acabou. Acabou a comunicação. Hoje chora pro celular. Passou um vídeo uma vez, uma criancinha de 1 ano e pouco, a mãe puxava o celular, dava. Então quer dizer, hoje não é mais chupeta, é um celular. Né? Então uma criança dessa, se ela está sendo mimada com o celular, ela vai crescer nesse pensamento e vai até o fim, daí a pouco não quer trabalhar, não quer fazer nada. Então nós estamos hoje numa situação que a preocupação nossa com o pai é grande, mas o mundo que estamos vivendo está levando a gente a entristecer por nossos filhos, por dar lugar à tecnologia. E nós estamos ficando careta, nós estamos ficando chato, nós estamos ficando abusado, nós estamos ficando velho. Então, nós estamos ficando. Essa relação envolvia respeito e uma boa comunicação para com a sua mãe e seus filhos. Um lar cristão precisa ter isso. Os pais precisam ter o respeito dos filhos e uma boa comunicação, ou seja, seres compreendidos uns pelos outros. Mostra que eles trabalhavam juntos e faziam tudo em parceria. Mas porque existia essa comunicação, existia esse respeito. E, portanto, venceram aquela situação e resolveram viver em paz. Então, o que nós temos que fazer? Comunicação. Mas como fazer comunicação com quem não quer comunicação? É difícil. É difícil. A gente quer ter um acesso de comunicação, a gente quer conversar, a gente quer falar, mas não temos mais espaço. Não temos mais aceitação. Como eu acabei de dizer, hoje, o linguajar da geração nova é que nós somos velhos, ultrapassados, 50, 40, mas esquece ele que a experiência está em nós. Por muitas coisas que já passamos, por muitas batalhas vencidas, por muitas lágrimas que derramamos, ele não sabe nem o início de tudo isso. Que Deus tenha misericórdia da geração vindoura. Que Deus coloque nessa geração ainda dê tempo de eles entender que a vida não é essa que eles estão escolhendo. Nós estamos vendo só jovens se acabando, só jovem morrendo, por não querer nada com Deus, por não querer nada com a palavra, por não querer nada consigo mesmo, mas quer tudo com o mundo. Se esforce para ter o seu lar uma boa comunicação com seus filhos. Ore, leia a Bíblia com eles. Também é importante sabê-lo. Assim como Deus fez o milagre de multiplicação do azeite para com a viúva, Ele pode fazer milagre em nossas vidas. Guarde essa lição para nossas vidas. Cuide do seu lar. Cuide dos seus filhos. Peça sabedoria a Deus. Ore por eles. Busque Deus. Que Deus possa ter misericórdia de cada um deles. Amém. E que ele não saia da presença do Senhor Jesus. Amém. Continue, meus amados, orando. Apesar dos pesares, apesar da teimosia, apesar da desobediência dessa juventude, vamos orar por cada um, tanto por nossos filhos, como jovens que não é do nosso lado, da nossa casa. Porque nós vamos sofrer, porque vamos ver tantos jovens se acabando. E humanamente falando, nós não vamos poder fazer nada, porque o livre-arbítrio é de cada um. Cada um escolhe o que melhor lhe apraz. Se a gente escolher Deus, salvação garantida. Se a gente escolher o mundo, perdição garantida.
Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor.